Bem, hoje eu vou falar sobre o ego, aquilo que eu defino também como atitudes egóicas, e também vou falar contra aquele conceito de destruição do ego, por assim dizer. Primeiro, o que eu quero dizer quando eu estou falando a palavra ego? Acho que a primeira vez que alguém utiliza a palavra ego é Freud, mas na verdade também eu não tenho noção da origem etimológica, na realidade, da palavra ego. Né? Mas o Freud também discutiu sobre esse termo, só que eu estou falando da noção assim mais pós-moderna e até pragmática da palavra ego, que no senso comum as pessoas entendem minimamente que ego quer dizer o jeito que a pessoa se enxerga nesse mundo consensual, sabe? No mundo real, se vocês preferirem, a visão que a pessoa tem de si mesmo, né? Expectativas de si mesmo também, esse tipo de coisa, para encurtar um negócio que poderia ser muito mais demorado. Né? E existe essa noção, né? Primeiro eu falo até do aspecto da destruição do ego. Né? Ouve-se muito falar disso, né? Pelo menos pessoas que pesquisam certos tipos de assuntos, tem até um meme de internet, aquele que, né, da pessoa que passou assim por uma experiência psicodélica, passa pela realização da dissolução do ego, e daí ela fica morrendo de vontade de transmitir para os outros aquilo que ela descobriu. Né? Que isso já mostra que o ego persiste ali. E basicamente, qualquer pessoa que vocês já ouviram falar sobre estar dissolvendo o próprio ego, né? Ou que as pessoas buscam isso, ou que elas querem isso, ou inclusive até as pessoas que vão ao extremo de dizer que já conseguiram fazer isso, e não importa se a pessoa assim é um líder religioso, sabe, um padre, um sacerdote, né, um pastor, um monge, uma freira, uma monja, sabe, ou uma espécie de pensador iluminado, sabe, uma espécie de filósofo formal ou informal, independentemente de como que essa pessoa se defina. Se ela diz para ti que ela está dissolvendo o ego dela, definitivamente ela não está dissolvendo nada, porque afinal, até a própria comunicação, sabe, falar com os outros já implica a existência de um ego, porque quer dizer que eu estou sentindo a necessidade de transmitir algo que está no meu interior para o mundo externo, como se isso fizesse alguma diferença para uma pessoa que não tem ego, sabe? Como se alguém que não tem ego pudesse sentir assim. Por isso que eu estou advogando contra essa conduta, digamos assim, contra entre aspas, entendeu? Uma pessoa que quer viver esse tipo de vida, sequer se importa com nada do que eu estou falando aqui, por assim dizer, entendeu? Mas agora as pessoas que ficam falando sobre isso no mundo, tipo, e vivem num mundo que nem o nosso. E quando eu digo mundo que nem o nosso, é qualquer vida que envolve outros seres humanos, sabe? Relações humanas, que faz parte de uma família, pessoa que faz parte de um emprego, entendeu? Enfim, a pessoa que se relaciona com outros seres humanos. Ainda assim, advogar a favor disso e fazer de conta que poderia não ter um ego e coexistir com a sociedade não faz o menor sentido, sabe? A pessoa que não tem ego, não tem expectativa, não tem piedade, não tem pena, não trata as pessoas de maneira nenhuma diferente, nem mesmo a si mesmo trataria com diferença com relação aos outros, entendeu? Então a pessoa que não tem ego não influencia a vida terrena. É assim que eu assumo que é o resultado que essa pessoa acaba obtendo, entendeu? E agora, trazendo para mim a visão de mundo, entendeu? É por isso que já faz um bom tempo que conscientemente, mesmo eu entendendo, e nem entendo apenas superficialmente, eu entendo fundamentalmente a questão da dissolução do ego e da compreensão de que sequer existe eu e tu, sequer existe passado e futuro, e sequer existe morte e vida. Eu entendo isso perfeitamente, mas eu também entendo que, por alguma razão, a força criadora, o motor inicial, o tudo, aquilo que botou, sabe, a roda da vida em andamento lá atrás, fez com que a gente vivesse essa nossa vida aqui na Terra sob essa ótica do ego, entendeu? A nossa vida, por alguma razão que seja, sem ego não existe movimentação aqui na Terra, basicamente. Não, o mundo não gira, sabe? A história não é feita sem personalidades, sem pessoas que possuem egos, sem atitudes que eu defini, né, como egóicas, sabe? E o que seria atitude egóica? É muita gente tomar certas atitudes, falar certas coisas, ambicionar certas coisas, tipo assim, com uma pretensão pessoal de ser ele quem está fazendo aquilo, sabe? É um negócio assim que, hoje em dia, cada vez mais pessoas, talvez por um mundo assim, sabe, com 8 bilhões de pessoas, possa parecer que qualquer ideia de autorrealização é mais ameaçadora do que nunca. Mas assim, qualquer pessoa que gosta de história, de antropologia, é inegável que a maioria das pessoas que fizeram qualquer coisa que a gente considera relevante não tenha buscado ativamente por realizar aquilo, sabe? Até uma figura assim que eu posso citar especificamente é a própria figura de Jesus Cristo, sabe?
dá pra fazer de conta que Jesus Cristo se relacionava com os outros sem noção de quem ele era e do que ele tinha vindo fazer, sabe? Não é verdade, sabe? Simplesmente não tem como ser verdade, porque o jeito que ele falava, as expressões que ele utilizava, sabe? Mesmo que ele não apelasse por um título de autoridade, entendeu? Só por ele ter a pretensão de que ele estava se colocando na posição de alguém que levaria reflexão às pessoas, e ele de fato fazia isso, sabe? Mostra que ele tinha uma realização de dentro e fora, sabe? Realização de que aquele Jesus Cristo ali não era quem estava do lado de fora, e ele tinha que transmitir alguma coisa de dentro para as outras pessoas terem acesso também, sabe? Então, até Jesus Cristo viveu uma vida com ego, sabe? Então, por que cargas d'água eu ia querer não ter um ego? Por que cargas d'água eu ia virar as costas para as coisas que eu sinto, sabe? E daí eu posso até falar para vocês que, de certa forma, essa é a minha filosofia de vida, e eu fico trazendo esses programas e levantando vários desses questionamentos. Quem gostou minimamente do que ouviu aqui, eu realmente recomendo ouvir o último programa Sem Contexto, que eu lancei lá no Spotify, logo mais vai sair aqui no YouTube, né? E o anterior também, o programa Sem Contexto 217 e o 218. Ouçam lá, porque com maior tempo eu posso falar as coisas do jeito melhor, construir, sabe, a devida atenção que os argumentos merecem para eles fazerem mais sentido. Mas na minha filosofia pessoal de vida, sabe, sendo uma pessoa que eu considero assim questionadora, sabe, ou buscadora, gosto de tentar ir atrás de certas informações acerca da existência que vão me saciar um pouco da minha curiosidade, sabe, que eu tenho sobre diversas coisas. E sendo assim, né, uma das coisas que eu considero meu compasso moral é o jeito que eu recebo as ideias, sabe, o jeito que eu percebo as ideias. Então, né, é um negócio que, em primeiro lugar, só para concluir a história de dissolução do ego, eu refleti muito, né? Não foi assim, a primeira vez que eu vi essa ideia de dissolução do ego, eu tinha uma opinião sobre ela. Primeiro, eu queria saber o que era, se existia, se era assim ou não, e de fato, eu considero que, assim, em última instância, nada do que eu vivo no pessoal é mais importante do que as outras pessoas vivem, sabe? Eu entendo que no final, e eu não sou uma pessoa materialista, sabe? Então, tipo, no ponto de vista meu, a longo prazo, eu sequer tenho certeza de que essa minha vida nesse presente momento é importante para o grande esquema, sabe? Mas agora, isso não quer dizer que enquanto eu estiver aqui, eu não vou agir de acordo com o ego que de fato eu tenho, sabe? O ponto é que eu vou utilizar esse ego para algum lado, sabe? No meu compasso moral, nem é uma busca assim de querer ser o certo ou não querer ser o errado. É basicamente assim, o jeito que eu tento reagir às ideias que me são expostas é se eu consigo ver verdade naquilo, se eu consigo propagar aquilo adiante como algo autêntico ou não, sabe? Se aquilo lá que eu estou ouvindo de fato ressoa comigo, vai ser para mim super natural eu emitir adiante aquilo lá naturalmente, sem sequer que eu tenha que dar aval. Mas agora, quando eu escuto algo, sabe, e aquilo lá entra em conflito com a minha percepção, sabe, eu confio no trabalho que o meu ego está fazendo, entendeu? Eu confio no trabalho que o meu ego está fazendo, porque basicamente, da minha visão de mundo, da minha visão cosmológica, sabe, é mais importante eu ser honesto com isso daí do que eu estar preocupado em discursos pré-estabelecidos por outras pessoas, sabe, ou outras percepções, entendeu, do certo ou errado. Justamente também, isso também foi um bagulho que eu construí ao longo da minha vida, sabe. Não foi um dia que eu me acordei e tinha essa visão, né, tinha construído essa realização, foi uma coisa que eu fui construindo mesmo ao longo da minha vida, e basicamente por isso que no presente momento eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma visão, mesmo sendo uma pessoa espiritualizada, eu divirjo bastante das pessoas que geralmente dizem dar atenção para esse tipo de assunto. Muitos deles, eles pregam isso que eu estou advogando contra aqui, sabe? Essa ideia do dissolver o ego e tudo mais, daí eu fico pensando assim, mas peraí, se não está dentro dos planos do Criador as pessoas viverem com essa visão limitada do ego, por que diabos é assim que seriam as coisas, sabe? Basicamente, se tu escolhe destruir o teu ego, o resto do mundo não destruiu o ego deles, tá ligado? Esse que é o ponto, se vocês ainda não tinham entendido. Se tu resolveu limitar e contra tudo que é autêntico teu, tudo que é legítimo teu, tudo que te causa reações, sempre que tiver outra pessoa no mundo propagando exatamente aquilo que é o contrário do que tu sente no teu interior, tu deixa de fazer teu lado, basicamente, sabe? Mas quem tá fazendo uma mudança real na sociedade, na vida, quem se torna os ícones, entendeu? Quem afeta até mesmo assim
Tipo assim, a opinião pública sobre os temas não é as pessoas que não têm ego, muito pelo contrário.